Olá a todos! Neste projeto, eu e o grupo responsável pelo tema 7 iremos apresentar a aplicação que desenvolvemos para gerenciar as vendas de uma loja de roupas. Ele é um projeto da disciplina Linguagem de Programação 2 e será apresentado por Eric Moraes Barros, Flávia Alessandra Lemos Mota, eu, Luiz Gabriel Dantas e Cauã Rocha Reis. A proposta do projeto criar um sistema que permite cadastrar e administrar o estoque de peças, registrar compras de clientes e atualizar o inventário conforme as vendas acontecem. Cada vendedor ele tem sua própria lista de vendas, que não pode ser alterada depois que o sistema é iniciado. Além disso, implantamos funcionalidades essenciais como o cadastro e o gerenciamento de produtos, o registro e o cancelamento de vendas dentro de um prazo determinado, e também relatórios detalhados de vendas por vendedor. Aí, para armazenar e manipular esses dados, utilizamos coleções genéricas da biblioteca padrão mesma do Java, garantindo uma eficiência no processo das informações. Então, agora vamos conhecer melhor como essa aplicação funciona na prática, vendo o código mesmo em si. Oi, tudo bem? Meu nome é Cauã Rocha Reis, eu faço parte do grupo 7 do trabalho de LP2, ficando responsável por desenvolver um sistema de venda de roupas e eu vou falar sobre as classes venda e vendedor, sobre como foi as implementações, seus métodos e tudo mais. Bom, começando pela classe venda, a gente precisou importar o Java.time duração para a gente, em um método, a gente puxar por quanto tempo teve que foi feita a venda, para ver se é possível cancelá-la, que é por dentro de um período de 24 horas. Java.time.localDateTime, para a gente pegar a hora exata de que foi feita a compra, para registrar. E java.ut.list para fazer a lista do carrinho de compras. Na classe venda, a gente tem uma variável inteira para identificação, o string com o nome do cliente, um string com o nome do vendedor, a lista do tipo list e a data local do tipo localDateTime. Todos os atributos privados podem ser só acessados com os métodos getters, que estão aqui embaixo. Nós temos aqui dois construtores que eles se diferem com a variável data. Que um deles, se você não estipular a data, o construtor vai colocar a data do horário local. A data é um horário exato e data exata. Agora você pode alocar manualmente a data, apenas inserindo ela junto do construtor. Juntamente com isso, você pode colocar o identificador, o nome do cliente, o nome do vendedor e a lista do carrinho. Aqui os métodos getters de todas as variáveis. Um método toString para converter os dados em uma string para eles serem registrados. A venda com sua identificação, o nome do cliente, nome do vendedor, a data e todo o resultado que retorna desse método. O método imprimir venda, em que ele vai imprimir na tela as mesmas informações justamente com a lista do carrinho desejada. E um método booleano, em que ele vai retornar se ele pode cancelar ou não, em que ele vai pegar a duração de tempo em que foi feita a venda. Se ele for menos que 24, que foi menos que 24 horas, vai retornar verdadeiro. Aí ele vai poder cancelar. Se não, vai retornar um falso e vai demonstrar que ele não pode cancelar a venda. Bom, agora na classe vendedor, a gente utilizou da biblioteca java.util ArrayList para listar as vendas realizadas pelo vendedor e o java.util.list também. Como variáveis, temos um nome do vendedor, um string, e uma list com as vendas realizadas. Temos aqui também um construtor, em que você, como parâmetro, você coloca o nome do vendedor e ele já cria automaticamente uma lista vazia com vendas realizadas. Temos aqui o método getter, para pegar o nome do vendedor, um getter e setter. Um método toString, para ele retornar com string o nome do vendedor e a lista com as vendas realizadas como meio de registro.
no documento. Um método de adicionar vendas, que você coloca um tipo venda como parâmetro, que você vai adicionar essa venda para a lista do próprio vendedor. E um método de imprimir venda. Olá, meu nome é Flávia, sou estudante de Sistemas de Informação. Estou aqui para apresentar um trabalho da matéria de Linguagem de Programação 2 sobre o sistema de venda de roupas. Eu vou falar especificamente das classes Produto e a classe Item. Aqui na primeira linha a gente define a classe Produto como um modelo para representar o item no sistema. E sobre esse produto a gente vai querer saber o ID, o nome, a categoria, preço, tamanho, cor e quantidade. Aqui nós temos o método construtor, onde a gente vai pegar o ID, que é a identificação do produto, o nome, a categoria, preço, tamanho, cor e quantidade. E vai inicializar os atributos com os valores passados como parâmetros. Aqui a gente tem o método get. Esses métodos get irão permitir acessar os valores dos atributos das classes, porém mantendo eles encapsulados, mantendo eles privados. Aqui a gente tem a opção de retirar do estoque. O usuário vai informar a quantidade que deseja retirar. E caso essa quantidade seja menor que a quantidade que possui no estoque ou igual à quantidade que possui no estoque, esse valor será retirado. E com isso, a quantidade do valor no estoque diminuirá com esse valor. Caso esse valor não seja menor, vai ser lançado um tratamento de exceção, informando que não possui estoque para essa retirada. Aqui também temos a implementação do devolver, que permite o usuário devolver um item em algum produto. Ele vai informar qual quantidade dele deseja devolver, e essa quantidade vai ser somada com a quantidade que estava no estoque. Aqui a gente tem a formatação para string, para permitir salvar os dados em um arquivo para exibi-los. E aqui o imprimir o produto. Aqui é uma formatação para ficar legível para o usuário, ficar de uma forma mais simples na hora de ler. Legível e formatada para o usuário. E aqui a gente tem a classe item, que ela representa meio que um produto dentro de uma venda ou transação. Por isso, a gente já inicia ela com produto e a quantidade. Aqui também é o método construtor, onde a gente vai inicializar os parâmetros inicializar os atributos com os parâmetros. E esse produto representa o produto associado a esse item na lista. E aqui os métodos get, que exatamente vai permitir acessar os atributos, mas fazer eles permanecerem encapsulados. Aqui também temos uma formatação para o string, para podermos salvar os objetos nos arquivos, para poder acessar depois. E o imprimir item, que vai pegar os dados do imprimir produto, que foi implementado na classe anterior. Ele vai pegar essa formatação aqui, na hora que for imprimir o item, e a quantidade comprada. E o item vai servir mais para isso, para colocar os produtos no carrinho, qual quantidade deseja colocar no carrinho e tal. Olá, meu nome é Eric e irei falar sobre a classe Gerenciar Produto. Essa classe ela ficou responsável por implementar a maioria das nossas funções, que são adicionar produto, remover produto, registrar uma venda, cancelar uma venda, imprimir histórico, salvar e carregar dados de um arquivo.txt. Bom, aqui a gente começa declarando duas variáveis do tipo inteiro, que são id aux produto e id aux venda. Ela serve basicamente para poder ter um controle do id na execução do nosso código. Por exemplo,
Vamos supor que esse código ele foi executado duas vezes, sendo que na primeira foram armazenados três produtos. Então, quando a primeira execução ela foi encerrada, o ID vai estar em 3. Para evitar que quando haja uma nova execução, o ID volte a zero e acaba tendo produtos com ID duplicado, a gente declarou essas duas variáveis, que elas vão receber um valor mais na frente, que serve justamente para poder impedir que isso aconteça. No caso, elas vão receber o ID, o maior ID de onde parou da última execução. Como a gente citou no exemplo, foram três produtos que foram adicionados, então o maior ID vai ser 3. Então, quando esse programa for executado novamente, ele já vai começar com o ID 3, entendeu? Aí, caso um produto for adicionado, ele vai receber o ID 4, o ID 5, o ID 6. Enfim, temos também três listas que elas vão armazenar, que elas vão ficar responsáveis para armazenar os produtos, os vendedores e as vendas que vão ser realizadas. Primeiramente, que a gente tem um método adicionar produto, que vai receber como parâmetro um objeto do tipo produto, e aqui ele vai adicionar essa variável, a informação dessa variável dentro da lista produtos. Aqui temos o método remover produto, ele vai receber uma variável ID do tipo inteiro. E basicamente esse método ele vai rodar a lista produtos, procurando o ID dentro dessa lista produtos que seja igual ao ID informado pelo usuário. Caso ele encontre, ele vai remover esse ID da lista produtos e vai printar na tela que o produto foi removido com sucesso. E vai atribuir a variável aux, que foi implementada aqui no começo do método, vai receber esse valor booleano true. Mas para que serve essa variável aux? Bom, basicamente ela serve para poder verificar se existe um produto com um ID que foi informado pelo usuário. Caso ele percorra o for e exista, ele vai retornar um valor true para essa variável aux, e esse if aqui ele não vai ser rodado. Mas caso ele percorra o for e não encontre, esse valor booleano vai continuar falso e vai executar esse if, que vai printar na tela, né, uma frase: não conseguimos encontrar esse produto. Bom, basicamente isso. Aqui temos também o método registrar venda, que vai receber como parâmetro um objeto do tipo venda. Ele vai adicionar esse objeto à nossa lista vendas, vai percorrer, a gente vai chamar um for, que vai percorrer a lista vendedores, e aqui a gente vai verificar se o nome que foi informado no objeto, o nome do vendedor que foi informado lá no nosso main, se ele existe na lista vendedores. Caso exista, essa venda vai ser adicionada lá no histórico de vendedores, e após isso a gente vai rodar um for que vai percorrer a lista carrinho que está dentro da lista vendas. Logo após vai percorrer um segundo for, vai chamar um segundo for que vai percorrer a lista produtos, e à medida que vai percorrendo, ele vai verificar se o ID informado no objeto que a gente recebeu como parâmetro, se ele existe na lista produtos. Caso exista, ele vai chamar um método retirar estoque que está presente lá na classe produtos, e vai passar como parâmetro a quantidade que foi informada lá no main do nosso programa. Bom, aqui já encerro. Aqui temos o método cancelar a venda, que vai receber como parâmetro o ID do tipo inteiro. A gente vai percorrer um for que vai percorrer a lista vendedores. Logo em seguida a gente vai chamar um outro for que vai percorrer a lista vendas realizadas, que está dentro da lista vendedores, vai fazer uma verificação
No caso, ele vai chamar um método pode cancelar, chamado pode cancelar, que está dentro da lista vendas realizadas. E esse método pode cancelar, ele vai retornar um valor booleano, sendo ele true ou false. Se for false, vai jogar uma exceção na tela, mas caso seja verdadeiro, ele vai executar o código normalmente. Executando o código normalmente, ele vai verificar se o ID informado pelo usuário ele existe lá na nossa lista de vendedores. Caso ele exista, ele vai rodar outro for que vai percorrer a lista carrinho, que também é uma lista. E à medida que ele for percorrendo, para cada atributo que existe nessa lista carrinho, ele vai chamar o método devolver, que está lá dentro da classe produto, e vai passar como parâmetro o atributo quantidade que está nessa lista carrinho. Após percorrer toda a lista carrinho, ele vai remover essa venda realizada do histórico vendedor e vai remover essa venda também da nossa lista vendas. Em seguida, a gente tem um método chamado relatório vendedor, que vai receber como parâmetro uma variável nome do tipo string. A gente vai ter aqui um for que vai percorrer os vendedores, a lista vendedores, e vai verificar se o nome formado lá pelo usuário, se ele existe dentro da lista vendedores. Caso exista, ele vai pintar na tela o nome do vendedor, as vendas realizadas por ele. No caso, a gente vai verificar aqui se a lista vendas realizadas, perdão, se as listas das vendas realizadas dentro da lista de vendedores, se ela está vazia. Se ela estiver vazia, então ele vai pintar na tela que esse vendedor não realizou nenhuma venda. Mas caso ela não esteja vazia, ele vai executar o código normalmente. Vamos chamar um outro for, que vai percorrer a lista vendas realizadas. Vai pintar na tela o nome do cliente que realizou aquela venda. Aqui vai chamar um outro for, que vai percorrer a lista carrinho dentro da lista vendas realizadas. Vai chamar um segundo for para percorrer a lista produtos. E para cada atributo dentro dessa lista produto, ele vai verificar se o ID armazenado no objeto produto dentro da lista carrinho, ele existe dentro da lista produtos. Se existir, ele vai imprimir as informações desse produto, que são as informações básicas como nome, categoria, preço, tamanho, etc. Bem, aqui temos o método salvar dados em arquivo, que vai receber como parâmetro uma variável do tipo string, chamada caminho arquivo. Aqui no nosso try, a gente vai instanciar a classe printReader, que vai receber a nossa variável caminho arquivo como parâmetro. Logo abaixo, a gente declara uma variável do tipo string, chamada result, que vai receber o nosso método toString da lista produtos. Vale pontuar que a gente sobrescreveu essa classe toString, porque naturalmente ela retorna uma string que seria muito complexa para a gente carregar no nosso método carregar dados em arquivo. E aí por isso a gente optou por sobrescrever ela e retornar uma string menos complexa e mais fácil para a gente conseguir carregar futuramente. Aqui embaixo ele vai substituir as vírgulas e os colchetes, e logo em seguida vai escrever essa informação lá no nosso arquivo.txt.
Aqui embaixo a gente faz a mesma coisa com a classe vendas. Também tivemos que sobrescrever o método toString da classe vendas para poder ficar mais simples de carregar futuramente. Aqui embaixo a gente tem um método carregar dados em arquivos, que assim como o método salvar, vai receber uma variável com um parâmetro do tipo string. Aqui a gente vai instanciar o bufferedRead. E logo em seguida a gente declara uma variável do tipo string chamada linha. Aqui a gente invoca um while, que vai verificar no caso ele vai verificar se o arquivo.txt acabou. Né? No caso, por exemplo, aqui a linha, ele vai receber o conteúdo que está presente lá no arquivo.txt. No caso, vai receber cada linha. E aí, quando chegar no final, ele vai receber um valor null, né? No caso, nosso variável tipo linha. E aí, quando esse valor for null, o while é encerrado. Já que dentro do while, a gente vai fazer uma verificação. E vai fazer várias verificações, na verdade, né? E vai verificar se o começo dessa linha, se ele começa com a palavra produto. Se ela começar com a palavra produto, aí a gente vai declarar um array do tipo string que vai receber, para cada index desse array, ele vai receber uma palavra. E como essas palavras são separadas? São separadas por ponto e vírgula. A gente tem um exemplo aqui no nosso arquivo.txt. Aqui. Você percebe que as palavras, né, os atributos, estão sendo separados com ponto e vírgula. Essa linha ela vai procurar esse ponto e vírgula e ela vai entender que toda vez que aparece um ponto e vírgula, significa que a palavra seguinte deve ser armazenada no próximo index. Aqui embaixo a gente vai atribuir, a gente vai declarar uma variável do tipo inteiro chamada id, que vai receber, no caso, esse 1 aqui, que corresponderia ao index 1 do nosso array. E aí você me pergunta, por que a gente está fazendo uma conversão, né, para inteiro? Porque o que acontece? Quando a gente salva essas informações no arquivo, mesmo que originalmente essa variável, nessa informação, ela é do tipo inteiro, quando ela é salva lá no nosso arquivo.txt, ela vira um string. Na verdade, tudo vira um string. Então, quando a gente recupera essa informação do nosso arquivo.txt, a gente precisa informar para o nosso programa que, na verdade, essa string ela é um inteiro, correto? Então, quando ele passa por essa linha aqui, ele converte essa informação, essa string que ele recebe do array, converte para o inteiro e atribui ela à variável id. Aqui a gente faz a mesma coisa com a variável nome, categoria, double. A gente faz a mesma coisa que a gente fez lá com int, no id. A gente converte essa string que a gente recebeu do array para uma variável do tipo double. Aí aqui a gente segue. Aí percebe que nas variáveis do tipo string a gente não faz a conversão. Por quê? Porque o nosso array já retorna uma string. Então não há a necessidade de fazer uma conversão. Int, da mesma forma a gente converte para inteiro. Aqui você lembra lá no começo, quando estava explicando essa classe gerenciar produto, que a gente teria duas variáveis chamadas id aux produto e id aux venda, que serve para poder fazer o controle do id na nossa execução atual. Então é aqui que faz a verificação. No caso, ele vai verificar se o id esse id que a gente declarou aqui e recebeu essa informação do nosso arquivo.txt, se é maior que o id aux produto. E aí ele vai percorrendo, vai verificando e vai pegar o maior id do nosso arquivo.txt. Se o maior id for 3, então, se o nosso maior id foi 3, então essa variável de controle vai receber 3. E quando for registrado um novo produto, ele vai ser registrado com id a partir desse número, 3.
justamente para que não ocorra números repetidos. Aqui a gente instancia a classe produto. Aqui chamamos um método para adicionar esse objeto na lista produtos. E aqui a gente faz a mesma coisa com o vendedor. Aqui embaixo a mesma coisa com a venda. Percebe que aqui a gente também faz também o mesmo controle do ID Aux Vender que a gente fez lá com o produto, para que não haja vendas com ID repetido. Aqui faz verificação normal, instancia a classe, adiciona a lista vendas. E aqui esse for ele serve para poder armazenar essa venda lá na lista vendas realizadas dos vendedores. Ele verifica se o nome, né, o atributo nome vendedor da lista vendedores, se ele é igual ao nome vendedor que a gente recebe aqui do arquivo.txt. Se for igual, então essa venda ela é armazenada lá no histórico do vendedor. Bom, da classe gerenciar produto é isso. Agora já indo para a classe main, que aqui é chamada de app, o código ele começa importando três bibliotecas essenciais: o ArrayList, o list, que são usadas para manipular coleções de dados dinâmicas, e o scanner, que permite a entrada de dados pelo usuário. Aí temos aqui a classe app, que ela é responsável por iniciar a aplicação. Dentro dela temos o método main, que é definido como o ponto de entrada do programa, onde toda a lógica de execução é controlada. E já logo no início desse método main é declarada também a variável opção, que armazenará a escolha do usuário no menu. Em seguida, um objeto, que é o gerenciar produto, chamado gerenciar instanciado, que será responsável pelo gerenciamento dos produtos e vendas. Um objeto chamado scanner, chamado scan, também é criado para permitir a entrada de dados pelo teclado. E em seguida, os métodos carregar dados em arquivo são chamados para carregar os dados dos arquivos, que são esses dois aqui, txt, os vendedores e o texto, garantindo que os produtos e vendas previamente registrados sejam recuperados. E além disso, duas variáveis auxiliares, que são essas duas aqui, elas recebem os valores atuais dos identificadores de produtos e vendas do objeto gerenciar. Aí vai assegurar que novos cadastros continuem a numeração corretamente. Aí agora já indo para essa parte aqui do menu logo em si, um laço do while ele é iniciado para exibir continuamente o menu de opções até que o usuário decida encerrar o programa. O menu ele apresenta as seguintes opções: cadastrar, excluir produto, alterar produto, registrar ou cancelar vendas, gerar relatórios de vendas por vendedor ou encerrar a aplicação. A entrada do usuário ela é capturada com o scanXtInt e armazenada na variável opção, seguida de scanXWhile line para evitar os problemas com a captura de strings após os números, sabe? Caso o usuário ele escolha a opção 1, ele vai cadastrar um novo produto. O sistema ele vai solicitar então o nome, a categoria do produto, o preço, tamanho, cor e vai pedir a quantidade em estoque. Aí após coletar esses dados, o identificador do produto, que é o AUX, cadê aqui? O AUX ID produto, ele é incrementado para garantir que cada produto tenha um ID único. E em seguida um novo objeto produto é criado com esses valores e adicionado à lista de produtos por meio do método adicionar produto do objeto gerenciar. Caso
O usuário ele escolhe a opção 2, ele vai para a exclusão de produto. O sistema ele verifica se há produtos cadastrados e se a lista estiver vazia, exibe a mensagem estoque vazio. Caso contrário, todos os produtos eles vão ser listados chamando o método imprimir produto de cada um. Aí o usuário então ele insere o ID do produto que deseja excluir e o método remover produto do objeto gerenciar é chamado para realizar a remoção. Já indo para a opção 3, o sistema ele vai verificar novamente se há produtos no estoque. Aí, caso existam, exibe a lista de produtos disponíveis. O usuário ele insere o ID do produto que deseja alterar e o código verifica se esse ID existe. Se for encontrado, o sistema ele vai solicitar os novos valores para nome, categoria, preço, tamanho, cor e quantidade em estoque. Um novo objeto produto ele é criado com os novos valores e substitui o antigo na lista, garantindo a atualização das informações. Se o ID dele não for encontrado, o programa ele vai informar ao usuário que o produto ele não existe. Como mostra aqui, não conseguimos encontrar o produto com esse ID. Indo para a opção 4, se vai ser de registrar uma venda. Se o usuário ele escolher a opção 4, o sistema ele verifica se há produtos disponíveis para a venda. Aí, caso haja, uma nova lista carrinho do tipo ArrayList é criada para armazenar os produtos comprados. O usuário ele informa o nome do cliente e do vendedor e em seguida a lista de produtos disponíveis é exibida. E o usuário ele pode adicionar itens ao carrinho, informando o ID do produto e a quantidade desejada. O sistema ele permite adicionar múltiplos produtos ao carrinho em um loop, que só é encerrado quando o usuário escolhe a opção não. Tá aqui. E após finalizar a seleção, o identificador da venda é incrementado. Aí, um novo objeto venda é criado com os dados do cliente, vendedor e dos produtos comprados. E o método registrar a venda do objeto gerencia é chamado para salvar essa venda. Caso o usuário escolha a opção 5, o sistema ele verifica se há vendas registradas para assim haver um cancelamento da venda. Se houver, ele exibe todas as vendas registradas, chamando o método imprimir venda. E o usuário então ele vai inserir o ID da venda que deseja cancelar e o método cancelar a venda do objeto gerenciar é acionado para remover a venda correspondente e restaurar os produtos ao estoque. Se não houver vendas registradas, o sistema exibe a mensagem nenhuma venda foi realizada. Já no caso 6, é o relatório de vendas por vendedor. Ela vai permitir que o usuário visualize um relatório das vendas realizadas por um determinado vendedor. O sistema ele solicita o nome do vendedor e o método relatório vendedor do objeto gerenciar é chamado para exibir todas as vendas associadas a esse vendedor. E por fim, o encerramento aqui do programa, o loop do menu ele continua rodando até que o usuário escolha a opção 7, que encerra a aplicação. Antes de finalizar, o sistema chama o método salvar dados em arquivo, que o arquivo é esse aqui, o texto.txt, para garantir que todas as alterações feitas na execução do programa sejam salvas corretamente no arquivo de armazenamento. Aí agora eu vou mostrar todo esse aplicativo rodando bonitinho. E agora colocando o código para rodar, é possível que ele apresente o menu para o usuário escolher qual opção ele deseja. E aqui vamos cadastrar um produto. Vou inserir o nome dele, que vai ser camisa, que está na categoria camisas. O preço é R$ 20, o tamanho é M e a cor é azul. E temos 20 no estoque. E vamos excluir esse produto que acabou de ser cadastrado. Notamos que ele está aqui no ID1
e eu vou inserir esse ID para ser excluído. Agora, para registrar uma venda, eu tenho que inserir o nome de um cliente, que vai ser Luiz. Vai ser vendido, o nome do vendedor vai ser Matheus. Ele notou que no ID2 tem isso aqui em estoque e vou inserir esse ID do produto que eu quero comprar. Inserir a quantidade do produto que desejo comprar, eu quero 20 camisas e para mim tá ótimo. Desejo adicionar mais produtos? Não. Agora eu quero cancelar uma venda. Notamos aqui que tem a venda do ID1 aqui, que foi a que eu acabei de fazer, que Matheus acabou de fazer comigo. Eu vou inserir esse ID, que é o ID1. Aí acabou de fazer. E vou imprimir um relatório de vendas. Digito 5. Vou inserir o nome do vendedor, Matheus, e apresenta que ele não teve vendas realizadas. E agora vou digitar o 6 para encerrar a aplicação e aqui vemos que o aplicativo está rodando perfeitamente. Muito obrigado pela atenção e obrigado também por assistir o vídeo até aqui.